Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. Hoje a gente vai ser o último tema relacionado ao livro As Leis Místicas. A partir da próxima semana a gente vai mudar os temas das orações e o tema de hoje é sobre a filosofia de Tote, que foi um deus na Atlântida, e Hermes, que foi um deus na Grécia. A gente vai falar sobre como que esses dois deuses influenciaram o Ocidente e influenciaram também o Egito. Hoje, um tema bastante relacionado ao ocultismo. Tem o Hermes Trismegisto, que tem relação com o ocultismo. A gente vai falar sobre as pirâmides. Então, um tema bastante místico para fechar o tema desse livro aqui, que é as leis místicas. Antes de iniciar, recitaremos as orações. Os nomes que vocês enviaram já estão em frente ao altar. A partir de agora, será conduzida as orações direcionadas a esses nomes. Durante a semana, a gente continua conduzindo as orações e é importante que você, semanalmente, renove os seus pedidos de oração e assista aos conteúdos, estude os ensinamentos para poder se aprimorar. Daremos início agora à prática das orações. Ó grandioso Deus do planeta Terra, Senhor Elcantari, Mestre Ryuho Okawa, Buda primordial do grande universo, a fonte de todas as vidas. Agradeço de coração por nos conceder diariamente a grandiosa luz. Ó Espírito guardião e Espíritos guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito guardião e Espíritos guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda, Ryuho Okawa. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro.
sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma,
fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito guardião, ó Espírito guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor, Lamu, Tot, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare Healing. El Cantare Healing. Muito obrigado pela orientação. Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, El Cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, El Cantare, fight. Light, cross, light, cross, El Cantare, fight.
Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, El Cantare, Espíritos guias do mundo celestial e seres espaciais que protegem a Terra, muito obrigado pela vossa orientação. Bom, falando sobre o tema de hoje, sobre a história do ocultismo ocidental, a gente vai falar hoje mais focado no Ocidente. O ocultismo ocidental, ele se refere ao Antigo Egito e aos gregos. Essa é a fonte do ocultismo. O berço do ocultismo está na Grécia e no Antigo Egito. No Egito há a filosofia de Hermes Trismegisto, que é Hermes 3 vezes grande. Esse é o significado. Ou, ao invés de Hermes Trismegisto, há a filosofia Tote Hermes, que são duas entidades diferentes, porém na mitologia grega é considerada uma só. Tote e Hermes. Antes da gente continuar falando sobre esse assunto, gostaria de compartilhar com vocês qual é o significado desses irmãos de alma. Existe, na Rap Science, o mestre Okawa nos concedeu os ensinamentos sobre o Senhor El Cantare. Nós, da Rap Science, acreditamos que o Senhor El Cantare é a consciência criadora. E essa consciência criadora tem um núcleo central dessa consciência criadora, que é a parte central dessa consciência, que foi Alfa, Elohim e agora o mestre Okawa. Essa é a consciência central que nasce apenas a cada 150 milhões de anos. Porém, há os irmãos de alma dessa consciência central, que são, como foi recitado na oração hoje, Lamu, Tote, Renchar, Crowd, Hermes e Buda, Hermes e Gautama, Siddhartha. Tote é um irmão de alma do Senhor El Cantare. Hermes também é um irmão de alma do Senhor El Cantare. Você pode entender que parte da consciência de El Cantare vem à Terra com a missão de Buda Shakyamuni. Parte da consciência do Senhor El Cantare vem à Terra como missão de Tote, ou o deus Hermes. Tote nasceu na Atlântida e Hermes nasceu na Grécia. Eles fazem parte dessa consciência espiritual de El Cantare. Por isso que eles são a mesma entidade, porque fazem parte da consciência de El Cantare, mas são almas irmãs. Hermes é uma reencarnação de Tote. Tote veio primeiro na Atlântida e reencarnou como Hermes. E depois ele nasceu como Buda, Buda Shakyamuni. E essas duas almas irmãs, Tote e Hermes, fazem parte da mesma consciência espiritual. Embora Tote tenha surgido na Atlântida, ele se tornou amplamente conhecido no Egito. Isso porque, quando a Atlântida afundou, parte da civilização de Atlântida foi até o Egito. Inclusive, sugiro a leitura do livro As Leis do Sol, principalmente o último capítulo, no qual o mestre Okawa explica os últimos 10 mil anos da história da humanidade. Lá você vai entender a consciência de Tote, ou uma alma, parte da consciência de Jesus, que foi Agasha, e assim por diante. Mas Tote, então, ele é considerado um deus da Atlântida, que, após a Atlântida ter afundado, ele foi, parte da civilização de Atlântida, foi ao Egito, levando a cultura de Tote. Por isso que Tote é amplamente conhecido no Egito. Tote, ele é o deus da sabedoria, do conhecimento, da tecnologia, da arte e também é conhecido como inventor do estudo acadêmico. A moderna egiptologia calcula que as pirâmides do Egito e a esfinge foram construídas há cerca de
5.000 anos. Porém, elas foram construídas antes disso. Por quê? Pesquisadores de renome com inclinação ocultista relataram que a famosa esfinge e algumas das pirâmides datam, na verdade, de 10.000 anos atrás. Por quê? A esfinge, segundo esses pesquisadores, que são especialistas no Egito, a esfinge ela tem sinais de erosão por água. Isso significa que as esfinges, então, existem desde um período em que havia alta precipitação de água, havia muita chuva naquela região. Isso significa que a esfinge está ali desde uma época em que o Egito tinha um clima quente com precipitações de chuva, antes de ser um deserto. Vendo essa linha do tempo, esses pesquisadores chegaram à conclusão que, na verdade, a era glacial existiu há um pouco mais de 10.000 anos. Alguns milhares de anos após a era glacial, houve um clima temperado quente na região do Egito. Clima temperado quente significa chuva, alta precipitação de água. E depois desse clima temperado quente, houve o clima desértico. Aí você tem uma linha do tempo que explica aquela região onde estão as pirâmides e a esfinge. Há 10.000 anos a era glacial, um pouco mais alguns milhares de anos à frente, você tem um clima temperado quente, que são as chuvas que marcaram por erosão as pirâmides, e depois, então, o clima desértico que permanece até hoje. Fazendo, então, ligando os pontos, tendo a esfinge e as pirâmides marcas de erosão por chuva, então, a esfinge e as pirâmides existem há cerca de 7 ou 10.000 anos atrás. Não é 3 nem 5.000, é mais do que isso, 7 ou até mesmo 10.000 anos. Essa é a história das pirâmides e da esfinge, uma data mais assertiva em relação à existência dessas construções. No livro As Leis do Sol, inclusive eu sugiro a leitura desse livro. Se você quiser ler esse livro, envie uma mensagem no meu WhatsApp, que eu informo você sobre como adquirir esse livro. Inclusive, o livro As Leis do Sol, ele acompanha muito bem o livro As Leis Místicas, porque fala sobre o ocultismo e a história da humanidade. No livro As Leis do Sol, o Mestre Ocal nos ensina que havia pirâmides também em Mu e na Atlântida. Antes do Egito, já havia outras civilizações com pirâmides, como, por exemplo, a civilização de Mu, onde nasceu o senhor Ramu, e na Atlântida, onde nasceu o senhor Tote. E essa filosofia das pirâmides que existia em Ramúdia e na Atlântida foi transmitida aos egípcios. As pirâmides do Egito foram construídas com pedras. Já as pirâmides de Mu e Atlântida foram utilizados outros materiais para a construção dessas pirâmides. As pirâmides do Egito, então, são resultado da transmissão da filosofia das pirâmides de Atlântida, que pertence ao deus Tote. Essa é a transmissão de cultura que existiu ao longo da história da humanidade. Os egípcios acreditam que o deus da sabedoria é Tote, e que a sabedoria que existiu antes no Egito veio dele. Tote era um deus da Atlântida, que combinado com Hermes, a filosofia de Tote, combinada com Hermes, ficou conhecida como a filosofia Hermes Trismegisto, ou 3 vezes o grandioso Hermes, que é a filosofia de Hermes na Grécia, combinada com a filosofia de Tote na Atlântida, que produziu a filosofia do Egito antigo. A gente fala aqui do Egito porque é uma civilização muito mística. Construiu pirâmides, acreditava na reencarnação.
A filosofia de Hermes deu origem à filosofia ocidental. No Egito Antigo havia um pensamento religioso muito forte. As pirâmides eram erguidas no Egito porque acreditava-se na reencarnação. Acreditar que o ser humano parte para o mundo espiritual e volta ao plano físico era comum no Egito. Não era mistério para ninguém. Fazia parte do DNA cultural egípcio o fato do ser humano nascer novamente. Ele encarnar e reencarnar aqui no plano físico. Os mortos voltam a nascer. Isso era o senso comum do Egito. Como preparação à ressurreição dos mortos, eles criavam as múmias, enfeitavam os túmulos e construíam casas para os mortos, porque eles acreditavam que aqueles mortos iam voltar em algum momento. Para eles, a existência do outro mundo era um fato irrefutável. Ninguém discordava do fato de existir um mundo espiritual. E eles entendiam claramente que os seres humanos eram seres que iam e vinham entre este e o outro mundo. Isso era o senso comum egípcio. Toda pessoa sabia que era normal o ser humano morrer, ir a outro mundo e então voltar aqui ao plano físico. E isso, na verdade, é influência de Hermes, que foi transmitido pelos escritos herméticos ou hermetismo. A filosofia de Hermes influenciou também o cristianismo. Parte da ideologia cristã tem raízes na filosofia egípcia. Por quê? Conforme o livro Mensagens do Céu, antes dos 30 anos, Jesus ele foi ao Egito e estudou com os egípcios. Ele aprendeu muito sobre os ensinamentos do Egito. O cristianismo ele dá grande ênfase à ressurreição de Cristo após a morte na cruz. Embora esse conceito da ressurreição pareça ser original, na verdade é parte da filosofia egípcia que afirma que todos os mortos ressuscitam. Aí, no caso, a existência das múmias. Eles não acreditavam que as múmias iam em algum momento levantar e sair andando, não era isso. O que eles acreditavam era que as almas dos mortos ressuscitariam no outro mundo e voltariam a nascer nesse mundo. Os egípcios não acreditavam que as múmias iam voltar a andar. Isso é um equívoco. Eles acreditavam que, na verdade, a alma que saiu daquele corpo um dia ia voltar a nascer aqui no plano físico. A filosofia egípcia foi incorporada ao cristianismo e se tornou um dos princípios mais profundos do cristianismo. A filosofia de Tote foi combinada com a de Hermes e ficou ainda mais forte. A filosofia Hermes Trismegisto é a filosofia de Tote, da Atlântida, combinada com a filosofia de Hermes, da Grécia. E então acabou influenciando tanto o Egito como também a região de Israel e até mesmo a Europa moderna. A filosofia de Hermes ensinava doutrinas secretas do mundo espiritual. Tornou-se a base do misticismo do Antigo Egito e influenciou a filosofia muçulmana. Existem vertentes do islamismo que são vertentes místicas ou que pregam o misticismo esotérico. Essas vertentes tiveram uma forte influência do hermetismo. A filosofia de Hermes também foi transmitida às sociedades secretas a respeito do misticismo e do mundo espiritual. O pensamento hermético tem influenciado o pensamento ocidental. A filosofia de Hermes também é a base da ciência moderna. Hermes já pregava que, na verdade, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Há o heliocentrismo e o geocentrismo. No heliocentrismo, o Sol está no centro e a Terra gira em volta do Sol. No geocentrismo, a Terra está no centro e o Sol gira em volta da Terra. Hermes, há milhares de anos, já
pregava já sabia que, na verdade, o Sol está no centro e os planetas giram em volta do Sol, que é o heliocentrismo. Só que, muito mais tarde, precisou que o Copérnico provasse isso cientificamente, que a Terra, na verdade, circula em volta do torno do Sol. E o que está implícito na filosofia de Copérnico? A filosofia de Hermes, que já tinha falado sobre isso milhares de anos antes. O cientista Isaac Newton, que nasceu no século XVII, também foi influenciado por Hermes. William Harvey, que desenvolveu a teoria da circulação sanguínea, e Michael Servetus, que propôs a teoria da circulação pulmonar, ambos tiveram influência de Hermes no conceito do tempo cíclico. Hermes ensinava que o tempo ele não é linear, o tempo ele é cíclico. Significa passado, presente e futuro, eles são um ciclo. Se não é linear, significa, se você está no presente agora, e é um ciclo, você pode voltar para o passado, ou você pode ir para o futuro. E, às vezes, o que você acha que hoje é presente, na verdade é passado. Você acha que vive no presente, mas pode ser que você esteja no passado. Essa é a teoria do tempo cíclico. O tempo não é uma linha, ele é um ciclo. Você vai girando nesse ciclo e você pode viver passado, presente e futuro. Ciências naturais, por exemplo, como o filósofo cientista Aristóteles, também foi influenciado por Hermes. A matemática da ciência natural é baseada nas filosofias de Hermes, que foi transmitida do Egito para a Grécia, onde exerceu forte influência em Pitágoras e outros matemáticos gregos. Percebam como que a história é rica e influenciada pelos ensinamentos de Hermes e Tote. O que a gente acha que lá na Grécia, com Pitágoras, com Aristóteles, era uma nova filosofia, na verdade é algo que já vinha sido trazido, já havia influência do hermetismo e dos ensinamentos de Tote milhares de anos antes da Grécia. A filosofia de Hermes pode ser classificada como parte do ocultismo, mas exerceu grande influência sobre a ciência moderna. A filosofia de Hermes, ela incorpora tanto o ocultismo como a ciência. Falando agora da Atlântida. Embora o misticismo tenha influenciado a Atlântida não era só mística. Havia, na verdade, uma forte ênfase na tecnologia e na ciência na civilização de Atlântida. Em Mu também foram feitos grandes avanços quando o misticismo predominou. A civilização de Mu, a Atlântida, ambas combinavam o aspecto místico e o racional ou científico. Essas civilizações declinaram, vide o livro As Leis do Sol. Se você quiser entender mais a fundo a história dessas civilizações, sugiro a leitura do livro As Leis do Sol. Elas começaram a declinar quando a ciência só predominou e a fé em Deus e o místico foi esquecida. Quando havia um balanço entre os dois, a civilização conseguia evoluir. Agora, quando só o racional científico começou a preponderar e as pessoas começaram a esquecer Deus, nuvens escuras começaram a sobrevoar aquela região, não nuvens físicas, mas espirituais, bloquearam a luz de Deus e aqueles continentes acabaram afundando. Essa dualidade entre científico e místico também pode ser encontrada nos ensinamentos de Buda Shakyamuni, que, conforme foi falado no início, é parte da consciência do Senhor Elcantara. Buda Shakyamuni, Tote, Hermes, são partes da consciência do Senhor Elcantara. Buda Shakyamuni ele era um místico, ele falava sobre o mundo espiritual,
ele acreditava em fenômenos místicos, em materialização, por exemplo. E, ao mesmo tempo, ele possuía uma filosofia prática e racional para lidar com questões materiais. Essa dualidade entre misticismo e racionalismo é uma das características de El-Cantari. El-Cantari deseja que a vida nesse planeta seja uma experiência significativa para os seres humanos. E então, tanto a consciência central do Sr. El-Cantari como as almas irmãs do Sr. El-Cantari transmitem filosofias que são realistas e práticas, ao mesmo tempo místicas, para que as pessoas não fiquem absorvidas demais por questões terrenas e neguem o outro mundo. Quando se prega demais o material, as pessoas ficam absorvidas no material, querendo resolver só os próprios problemas, querendo enriquecer cada vez mais, querendo cada vez mais conforto. E isso tem um limite. Chegou uma hora em que as pessoas precisam relembrar o místico. E então, acontecem fenômenos que mexem com a razão das pessoas. Milagres, por exemplo, são fenômenos que mexem com a razão das pessoas. Incidentes misteriosos, milagres, curas de doenças, fogos fatos, aparecimento de alienígenas. E tudo isso mexe com a razão das pessoas. E isso é necessário, muitas vezes, quando as pessoas estão puramente racionais. Esse foi o tema de hoje. Lembre-se da consciência do Sr. El-Cantari, dos irmãos de alma dessa consciência, Lamu, Tote, Hermes, todos eles fazem parte da consciência do Sr. El-Cantari. E lembre-se disso, o Sr. El-Cantari, a consciência do Sr. El-Cantari, sempre prega essa dualidade de místico e razão. Nenhum nem outro, mas sim os dois sempre caminhando juntos. Essa foi a última explicação do livro As Leis Místicas. Se você quiser se aprofundar em outros temas desse livro, sugiro a leitura desse livro. Então, agradeço a sua presença no dia de hoje. Quem quiser ler o livro As Leis do Sol, envie a mensagem no meu WhatsApp, por favor. Quem quiser também ler o livro As Leis Místicas, é só enviar a mensagem no meu WhatsApp, que eu informo você sobre como adquirir esses livros. Muito obrigado e tenha uma ótima noite.